E hoje a gente vai falar de um assunto aí que tá bombando na internet, acho que se você não ouviu falar ainda, você tá total desatualizado dos jornais, que é a descriminalização da maconha no Brasil. Foi pautada aí no STF e passou depois de uma longa jornada de muitos anos. E hoje a gente vai explicar um pouquinho como foi esse processo e o que quer dizer essa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eugênia Riscala, eu sou CEO e cofundadora aqui na Kaya Mind. Bom, como muitos de vocês já sabem, desde o século XX, os países estão aí numa jornada contra as drogas. Essa jornada, ou essa guerra às drogas, como muita gente chama, ela não é pautada na ciência. Tanto que teve a época que os Estados Unidos chegou a criminalizar o álcool, depois voltou, o tabaco não é criminalizado, que é uma das substâncias que é conhecida por ser mais prejudicial à saúde. Então foi aí realmente uma questão de pautas e costumes e uma justificativa para perseguir aí as populações, principalmente mais marginalizadas dentro de cada sociedade, mas principalmente aí as populações periféricas e as populações negras. Mas os anos vêm passando e claramente a estratégia não deu certo. Além de não ter sido efetiva a guerra às drogas, realmente ela se tornou uma justificativa para continuar essa perseguição, que tantas pessoas vêm lutando contra. Afinal de contas, a gente já não tem mais o mesmo pensamento como sociedade que a gente tinha no século XX. Ainda bem, né? A gente evoluiu e já entendeu que todas essas populações são importantes e, mais do que isso, devem ter os mesmos direitos. E não são elas que puxam o consumo de drogas. Muito pelo contrário, não existe essa distinção. Existem sociedades que fazem mais ou menos uso de drogas, mas isso é uma questão cultural da sociedade como um todo e não de uma parcela dela. No último mês, depois de uma longa discussão, o STF votou de forma favorável à descriminalização da maconha. Mas o que isso quer dizer? Tem muita gente aí defendendo que a palavra certa, na verdade, seria a despenalização, pois criminalizado o usuário já não era. Era o que estava escrito na Constituição desde 2006 da Lei de Drogas. Mas a verdade é que, e bom, se vocês verem aí o voto dos ministros, eles trazem muito dado, a verdade é que o usuário, ele continuava sendo criminalizado. Só que não eram todos os usuários que eram criminalizados. Muito se dependia aí da cor da pele e do local de moradia desse usuário. Então, quem era traficante, na verdade, era sim a pessoa periférica ou a pessoa negra e principalmente o homem. E o usuário já era aquela pessoa de bairro melhor ou classe mais alta, normalmente de pele branca. E, claro, as mulheres também acabaram entrando um pouco aí. E, por favor, não estou falando que mulheres não foram criminalizadas de forma errada. Estou falando aí que os números da população carcerária nos mostram que sim, os homens têm a liderança aí dentro da população carcerária e também são alguns dos que são incriminados de maneira mais errônea. Tem gente presa por causa de menos de 0,1 gramas de cannabis. Se isso não é uso pessoal, eu garanto que nenhum tráfico compra essa quantidade. Para vocês terem uma noção, tinham mais de 6.000 processos parados esperando essa decisão do STF. Isso é o número de pessoas que podem ser afetadas, porque são pessoas que foram realmente punidas de forma errada pelo sistema e que os advogados aí levaram essa situação até o STF por saberem que já tinha um processo sendo julgado justamente para colocar a quantidade e as circunstâncias em que cada pessoa deveria ser enquadrada como usuário ou traficante. Para vocês terem uma noção, segundo o IPEA, que é o Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, mais de 30% dos casos de prisão por drogas são casos com menos de 40 gramas da substância. Ou seja, tem mais de um terço da população carcerária que está presa por uma quantidade que, pensando em tráfico, é irrisória. Não faz, de verdade, nenhum grande traficante com 40 gramas. Para vocês terem uma noção, segundo uma estimativa do IPEA, se o critério para descriminalização fosse em 25 gramas, seriam mais de 42.000 pessoas que poderiam ser soltas das cadeias. Isso é muita
gente presa por uma quantidade muito pequena, gente. Mas vamos lá, o que vai mudar na prática? A primeira coisa que muita gente veio perguntar é: mas isso significa que eu não vou ser mais preso se eu fumar maconha? Vamos explicar. A resposta é que se você for pego só fumando um baseado, então só aquele um baseado que está na sua mão é a maconha que você tem, que está ali à disposição, isso não deveria mais ser considerado crime. É impossível a gente saber, gente, como vai ser a execução disso pela polícia, principalmente agora no começo. Só que o que diz agora a lei é que não deveria mais ser preso. O que foi definido é que a quantidade máxima são 40 gramas ou 6 plantas feminizadas, né? Florindo, desculpa. O que isso quer dizer, tá? Primeiro que esse ou é muito estranho, porque para quem sabe de cultivo de cannabis, sabe que 6 plantas dá muito mais do que 40 gramas. Então essa decisão, ela não foi assim, totalmente perfeita, digamos assim. Tem muita gente que tá criticando que, né, poxa, eu tenho 6 plantas na minha casa, então eu não posso ter a maconha da minha colheita anterior, por exemplo, porque isso já, né, o ou atrapalha. É importante a gente falar aqui que a gente não sabe ainda como é que vai ser a execução na prática. Só que sim, hoje você começa a ter uma segurança maior, seja para fumar um baseado, seja para ter uma planta de cannabis na sua casa. Só que é importante a gente falar que não quer dizer que você pode ter 6 plantas na sua casa. Quer dizer que você não é mais preso por ter 6 plantas na sua casa. Isso não significa que a polícia não vai entrar aí, não vai levar tudo embora, que você não vai ser levado eventualmente para a delegacia. E é muito importante falar que eles estão muito de olho na circunstância como um todo. Então, assim, coisas como balança, caderno, saquinhos para porcionar, tudo isso acaba, claro, compondo esse caso e que pode sim ser levado a ser entendido como um caso criminal e de distribuição e venda de drogas, não só pela quantidade, porque você pode ter menos de 40 gramas e, dependendo do que você tiver ali em volta, se o policial entender que aquelas são evidências da venda e da distribuição, não importa a quantidade, tá? Você seria levado para a delegacia e poderia sim ser acusado de tráfico de drogas. Então, qual que é a grande diferença aí entre descriminalização e legalização? Basicamente, a descriminalização está dizendo que alguma coisa que antes era entendida como crime agora não é mais. Já a legalização, ela coloca regras para que um mercado que antes era considerado do crime passe a ser legal. Então, como que vai ser a taxação de impostos? Como é que vai ser o trânsito desses produtos e serviços dentro da sociedade? O que pode, o que não pode no ponto de venda, como vai ser a fiscalização, se tem algum sistema que aquele setor novo tem que usar. Então, assim, uma diferença gritante, gente. A descriminalização, ela é o primeiro passo, digamos assim. É o passo da segurança para a população. Está longe ainda de ser um estímulo ao mercado, ou de tornar mais fácil os investimentos estrangeiros aqui no Brasil, considerando esse assunto. Muito pelo contrário, tudo isso continua sendo super difícil, super inseguro, e principalmente aí para o mercado de capital, né, para o mercado de dinheiro, tudo isso, essa descriminalização, ela só muda o clima do Brasil com relação ao tema. E passa a ser mais fácil a gente falar sobre esse assunto. Só que isso ainda não incentiva uma empresa americana, europeia ou asiática a trazer o seu negócio para o Brasil, porque lá fora ele é legalizado e aqui ainda seria um crime. Para vocês terem uma noção, a legalização da cannabis no Brasil poderia gerar mais de 26 bilhões de reais ao ano e poderia proporcionar aí mais de 328 mil empregos, entre empregos diretos ou indiretos. No mercado, da forma como ele está hoje, é impossível a gente estimar porque ele sim continua na mão do tráfico. O tráfico precisa continuar existindo para ter a descriminalização. Esse que é o grande problema e por isso que a gente fala que a descriminalização é só um passo e uma segurança para a população. Ela está longe de ser aí uma segurança para o mercado empresariado ou para o mercado corporativo. Pensando aí para o uso medicinal, não muda nada. O autocultivo não foi permitido. O autocultivo até 6 plantas, ele foi descriminalizado ou despenalizado, tá? Então você não pode ter plantas de maconha na sua casa para uso medicinal. Se você tiver e a polícia pegar, ela ainda pode levar embora. Por isso, se você precisa fazer o autocultivo para a produção de produtos terapêuticos para a sua saúde,
ainda vale a pena ir atrás de um habeas corpus para conseguir essa liberação e não ter nenhum problema, tá, gente? Por fim, falando aí de impacto no mercado da cannabis, o principal impacto é sim nesse clima Brasil que eu falei. Falar desse assunto acaba ficando mais fácil e a gente traz mais atenção de quem antes nem pensaria em falar sobre isso para o nosso país e para o nosso setor. Isso é super interessante se a gente for pensar, uma vez que o Brasil está precisando sim falar mais sobre esse assunto para estimular mais que novos negócios, novas soluções apareçam nesse mercado. O mercado de grow shops pode ver um aumento aí, pode ter uma esquentada nos próximos meses, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas de se 6 plantas são ou não permitidas. Ainda tem muita gente defendendo também que vale o risco. Agora que você não vai preso, de a polícia entrar e só levar embora as coisas desde que você não vá preso. Então, assim, agora passa a ser uma decisão muito pessoal e passa a ser também uma decisão a ser tomada com muito cuidado, entendendo a sua situação e, claro, se possível, esperando para ver um pouquinho aí como vai ser a reação das autoridades, né, a essa decisão do STF. E lembrando que a Câmara dos Deputados já começou uma corrida contrária a essa decisão. No dia seguinte à aprovação por parte do STF, a Câmara dos Deputados, por meio do seu presidente, já colocou a PEC 45, que é a PEC que criminaliza o usuário, e que a gente tem um vídeo gravado sobre isso, para ser discutida dentro de uma comissão. Então, muito cuidado com as decisões que vocês vão ter. Continuem seguindo aqui o canal. A gente vai colocar todas as notícias sempre quentinhas e, na dúvida, chama a Kaya Mind que a gente vai adorar te ajudar. Até a próxima!